Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Aconteceram. Hoje vamos assistir a mais um relato emocionante. O cheiro é a primeira coisa que a memória me devolve daquela noite. Um cheiro azedo, metálico e adocicado. O odor da cachaça barata que impregnava o suor de Antônio, misturado ao cheiro de ferrugem do sangue dele e ao aroma enjoativo do bolo de fubá que eu tinha assado à tarde. Agora, espatifado no chão da cozinha. Meus pés descalços sentiam o frio da cerâmica e a umidade pegajosa onde o sangue se misturava ao leite derramado. A mão dele, pesada, inerte, estava frouxa perto do meu tornozelo. Eu olhava para a ferida na sua testa, um rasgo feio na pele pálida, e para o pano de prato branco, agora encharcado de um vermelho vivo, que eu segurava com uma mão trêmula. Ele tinha chegado em casa, como sempre, bêbado. Tinha gritado, como sempre, por dinheiro. Eu tinha dito que não havia, como sempre. Ele tinha me empurrado e, na sua fúria cambaleante, tropeçou, caindo de cabeça na quina da nossa velha mesa de fórmica. E agora o silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o zumbido nos meus próprios ouvidos. Eu tinha 50 anos. E naquele instante, com o corpo do meu marido de 3 décadas caído aos meus pés, um pensamento blasfemo, terrível e libertador atravessou minha mente como um relâmpago. E se ele não levantar? O horror desse pensamento me fez tremer, mas o alívio que o acompanhava me fez sentir a mulher mais perversa do mundo. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto, e o meu maior pavor era descobrir que, no fundo da minha alma esgotada, eu torcia pela segunda opção. É desse lugar escuro que eu venho, deste abismo moral e emocional. Mas não é onde estou hoje. Hoje, aos 72 anos, estou sentada em uma poltrona de vime, na varanda da minha casa em Marechal Deodoro, aqui em Alagoas. O sol da manhã aquece a minha pele enrugada e o cheiro que sinto é o da maresia misturado com o perfume das minhas buganvílias. Meus pés descalços não pisam em sangue, mas num tapete de crochê macio. A mão que segura a minha xícara de café não treme mais de pavor, mas talvez um pouco pela idade. E a mão que repousa sobre a minha, com um carinho que ainda me emociona, é a de Heitor, o homem que me ensinou a respirar de novo. Meu nome é Helena, e a história que vou lhes contar é a de como uma mulher que se considerava morta pôde, aos 50 anos, ressuscitar. É uma história de dor, de vergonha, mas também de uma coragem que eu nem sabia possuir e de um amor que a maioria diria ser impossível. Peço a sua paciência e o seu coração aberto. E se em algum momento minhas palavras encontrarem um eco na sua própria vida, me dê um sinal. Comente, curta. Se inscreva neste pequeno canal onde eu derramo minhas memórias. Cada interação de vocês é como uma luz de vela, mostrando a outras pessoas que estão no escuro que existe sim um caminho para fora. Agora, segure a minha mão. Vamos voltar para o início da escuridão, muito antes daquela noite na cozinha. Vamos para o dia em que o meu carrasco e eu prometemos amor eterno diante de um altar. Antônio não nasceu um monstro. Nenhum deles nasce. Ele era um rapaz bonito, com um sorriso que prometia futuros ensolarados e uma ambição que parecia capaz de construir castelos. E eu, uma moça simples do interior, me apaixonei por essas promessas. Nos casamos, e os primeiros anos foram, de fato, ensolarados.
Tivemos nossos filhos, um atrás do outro, Marcos, Lúcia, Pedro. Minha vida se tornou eles. Eles eram o meu universo, a minha devoção. E foi por me dedicar tanto a esse universo que demorei a perceber as rachaduras que apareciam no nosso castelo. Começou com a bebida, a princípio social. A cervejinha com os amigos para relaxar do trabalho. Depois o relaxamento passou a ser diário. E a cerveja já não bastava. Veio a cachaça. Com ela veio o jogo. O baralho, a sinuca, apostas em corridas de cavalos, em brigas de galo, em qualquer coisa que pudesse dar a ele a ilusão de controle e poder que ele estava perdendo na vida real. E cada perda, cada fracasso era descontado em casa. Não com socos no início. A violência dele era mais insidiosa, era uma erosão. A erosão da minha alma começou com as palavras. Elas eram como gotas de ácido pingando dia após dia. Você é burra, Helena, não entende nada de dinheiro. Olhe para você, já está toda relaxada, quem vai te querer? Se não fosse por mim, você e esses meninos estariam passando fome. Ele repetia essas frases como um mantra, especialmente quando estava bêbado. E a repetição tem um poder hipnótico. Você ouve tanto uma mentira que um dia seu reflexo no espelho começa a concordar com ela. Eu passei a me achar burra. Passei a ter vergonha do meu corpo. Passei a sentir uma gratidão doentia por ele, o homem que me fornecia um teto sobre o qual eu era sistematicamente humilhada. A casa, que deveria ser nosso refúgio, transformou-se em seu tribunal. Eu era a ré constante, acusada de crimes que mudavam conforme o seu humor. O bife estava duro, a camisa mal passada, o café estava frio, eu tinha gastado demais na feira. Eu vivia em um estado de alerta permanente, tentando antecipar suas críticas, tentando ser a esposa perfeita para o homem que já não existia mais. Era um esforço inútil. A perfeição não era o objetivo dele. A subjugação, sim. Nossa casa adquiriu uma trilha sonora própria. O som do silêncio tenso durante o jantar, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. O som da televisão no volume máximo que ele usava para não ter que conversar comigo. O som arrastado dos seus passos no corredor de madrugada. O som da sua respiração pesada e alcoólica ao meu lado na cama. Um som que me dava náuseas e me fazia encolher para a beirada do colchão, rezando para que ele não me tocasse. O sexo havia se tornado uma obrigação, um tributo que eu pagava com o corpo para tentar manter uma paz que nunca durava. Eu me deitava ali, imóvel, olhando para as rachaduras do teto e me dissociava. Eu viajava para longe, para qualquer outro lugar, enquanto ele usava meu corpo para aplacar suas frustrações. Depois ele virava para o lado e roncava. E eu ficava acordada, sentindo as lágrimas silenciosas escorrerem pela minha têmpora e molharem o travesseiro. Chorar baixo foi uma das primeiras artes que aprendi a dominar. O dinheiro se tornou o grande fantasma que assombrava nossos dias. O salário dele mal chegava em nossas mãos. Sumia entre dívidas de jogo e promissórias de bar. Foi quando comecei a minha jornada dupla. De dia, era dona de casa. À noite, quando ele saía para suas noitadas, eu me transformava. A luz da sala se apagava e a pequena luz da minha máquina de costura se acendia. Eu costurava para fora, fazia baínas, trocava zíperes, ajustava vestidos. Depois, comecei a fazer doces.
brigadeiros, beijinhos, bolos de fubá. O cheiro de açúcar na minha cozinha de madrugada era o meu ato de rebeldia. Era o meu jeito de gerar vida, de gerar renda em um ambiente de morte e escassez. O dinheiro que eu ganhava era o dinheiro sagrado. Era para o material escolar dos meninos, para o sapato novo da Lúcia, para o remédio da minha mãe. Eu o escondia em lugares improváveis, dentro de um saco de farinha, costurado na barra de uma cortina, debaixo de um vaso de planta. Mas Antônio, com o desespero do viciado, desenvolveu um instinto predatório, e a nossa casa virou um campo de caça ao tesouro macabro. Às vezes ele encontrava, e a dor de ver meu trabalho, meu suor, sendo transformado em mais uma rodada de cerveja na mesa do bar, era uma facada no peito. Eu não dizia nada, apenas recomeçava, procurando um esconderijo mais engenhoso, trabalhando mais horas, dormindo menos. Eu estava em uma guerra de trincheiras dentro do meu próprio lar, e nem sequer sabia disso. Eu achava que aquilo era apenas a vida, o meu fardo, a minha cruz. Meus filhos foram, ao mesmo tempo, minha âncora e minhas correntes. Eu olhava para aqueles 3 rostos e encontrava forças para levantar da cama todas as manhãs. Mas era também por causa deles que eu permanecia. Como eu poderia sair daquela casa e arrastá-los para a incerteza? Como eu, uma mulher com estudo precário, sem profissão formal, poderia sustentá-los sozinha? A sociedade nos anos 80 e 90 não era gentil com mulheres desquitadas. Seríamos párias. Então eu fiquei. Fiquei e tentei construir um mundo paralelo para eles. Uma bolha de normalidade dentro da insanidade. Eu lia histórias, ajudava nos deveres de casa, fazia festas de aniversário com balões e bolo feito em casa, mesmo que muitas vezes o pai estivesse ausente ou dormindo bêbado no sofá. Eu me desdobrava para ser pai e mãe, para que a ausência afetiva dele fosse menos sentida. Mas crianças são mais espertas do que imaginamos. Elas não precisam ouvir os gritos para saber que a casa está em guerra. Elas sentem a tensão no ar, como os animais sentem a chegada de um terremoto. Eles reagiram de formas diferentes. Marcos, o mais velho, se tornou um pequeno adulto antes da hora. Era sério, observador. Ele nunca comentava nada, mas eu via em seus olhos a preocupação, o peso de uma responsabilidade que não deveria ser sua. Quando o pai chegava tarde, eu o encontrava sentado no corredor, apenas vigiando, como um pequeno soldado protegendo o forte. Lúcia, minha menina, se tornou a apaziguadora. Estava sempre tentando me alegrar, me trazendo flores do jardim, fazendo desenhos coloridos. Se o pai começava a levantar a voz, ela vinha correndo com uma desculpa qualquer. "Mãe, vem ver isso!" Tentando desviar a tempestade. Ela aprendeu a ler meu rosto como um livro, e a menor sombra de tristeza em meus olhos era o suficiente para ela entrar em ação. Pedro, o caçula, foi quem absorveu a raiva. Ele era o espelho da fúria que eu mesma reprimia. Batia portas, respondia ao pai, comprava brigas que não eram suas. Muitas vezes eu tive que me colocar entre os dois, temendo que Antônio, em sua embriaguez, perdesse o controle e machucasse o nosso filho. Eu protegia Pedro da fúria do pai, e protegia Antônio da justa revolta do filho. Eu era o para-choques, a diplomata, a enfermeira de uma família doente. E nesse processo, eu me esqueci de ser Helena. A Helena que gostava de dançar, que sonhava em viajar, que adorava ler romances, foi desaparecendo.
Ela foi soterrada pela esposa do Antônio, pela mãe dos meninos. Meus gostos, minhas opiniões, meus desejos foram guardados em uma gaveta tão funda que eu mesma esqueci a chave. Meu único espaço de respiro era a pequena varanda nos fundos da casa. Era um espaço minúsculo, com um piso de cimento rachado, mas ali eu era a rainha. Eu tinha meus vasos de samambaia, minhas roseiras teimosas, meus pés de manjericão e alecrim. Cuidar daquelas plantas era a minha terapia. Conversar com elas era a minha oração. Ali, com as mãos sujas de terra, sentindo o cheiro do mato molhado, eu me sentia conectada a algo vivo, a algo que respondia ao meu cuidado com beleza, com flores, com perfume. O resto da casa cheirava a álcool e a desespero. Minha varanda cheirava a vida. Foi nessa fronteira entre a vida e a morte que eu o vi pela primeira vez. A casa vizinha, que pertencera a uma senhora idosa que havia falecido, foi finalmente vendida. E um dia, um rapaz de cabelos caceridos e sorriso fácil começou a descarregar suas coisas. Eu o observei entre as folhas da minha samambaia com a curiosidade de quem vê um pássaro exótico pousar num quintal cinzento. Seu nome era Heitor e ele tinha 32 anos, 18 a menos que eu. Ele era um artista plástico. Montou seu ateliê na garagem da casa e, às vezes, eu ouvia o som de suas ferramentas na madeira, um som rítmico, criativo, um som que produzia beleza, ao contrário dos sons da minha casa, que só produziam destroços. No início, éramos apenas vizinhos. Um bom dia formal por cima do muro baixo que dividia nossos quintais. Eu achava um rapaz educado, mas jamais o vi com outros olhos. Eu já tinha passado da idade de ter esses olhos. Pelo menos era o que eu pensava. A aproximação foi lenta, como o desabrochar de uma flor noturna. Começou com as plantas. Ele, assim como eu, amava a jardinagem. Trocamos mudas, dicas sobre adubo, conselhos sobre pragas. Ele me trouxe um pedaço de sua orquídea rara. Eu lhe dei uma muda da minha roseira mais forte. Nossas plantas conversavam antes de nós. Depois vieram as conversas. Eram diálogos curtos por cima do muro baixo, enquanto eu estendia a roupa e ele regava seu canteiro. Ele me perguntava sobre meus filhos, sobre meu dia, e ele ouvia, realmente ouvia. Não era aquela audição passiva a que eu estava acostumada de alguém que espera sua vez de falar. Ele fazia perguntas, demonstrava interesse. Um dia, ele me viu costurando na varanda e elogiou a firmeza da minha costura. Isso é uma arte, dona Helena. Existe paciência e precisão. Ninguém nunca tinha chamado meu trabalho de arte. Para Antônio, era só um bico para ganhar uns trocados. Para Heitor, era uma habilidade digna de admiração. Aquele elogio simples foi como uma gota d'água em um deserto. E eu senti uma sede que nem sabia mais que existia. Ele começou a me chamar apenas de Helena. E cada vez que meu nome saía de sua boca, soava como uma redescoberta. Eu era Helena. Eu não era a mulher do Antônio. Eu era Helena. Ele me mostrava suas esculturas, peças de madeira que ele encontrava, troncos velhos, galhos caídos, que em suas mãos se transformavam em pássaros, em ondas, em corpos entrelaçados. Ele me explicava o que via em cada veio da madeira, em cada nó. E eu, que me sentia um pedaço de madeira morta, comecei a me perguntar se talvez
ainda existisse alguma forma, alguma beleza escondida dentro de mim, foi quando o pânico se instalou. Eu me dei conta de que esperava ansiosamente pelos momentos em que o veria. Meu coração dava um pequeno salto quando ouvia sua voz. Eu me pegava sorrindo sozinha ao lembrar de algo que ele disse. Eu estava me apaixonando. A culpa me consumiu como um incêndio. Eu era uma mulher casada de 50 anos, mãe, quase avó. Ele era um rapaz, praticamente da idade do meu filho mais velho. Era indecente, imoral, ridículo. Eu me repreendia, me xingava em silêncio, tentava sufocar aquele sentimento como quem apaga uma brasa com os pés. Comecei a evitá-lo. Quando o ouvia no quintal, eu entrava. Deixava de cuidar das minhas plantas nos horários em que ele poderia estar fora. Mas a ausência dele doía mais do que a culpa. A casa, sem aqueles breves momentos de luz que vinham do outro lado do muro, pareceu ainda mais escura, mais sufocante. O contraste entre a vida que pulsava na casa ao lado e a morte lenta que acontecia na minha se tornou uma tortura diária. Eu estava definhando e, pela primeira vez, eu não queria mais morrer. Eu queria a vida que eu via, que eu ouvia, que eu sentia logo ali, a poucos metros de distância. Aquele desejo recém-descoberto me assustava mais do que a violência de Antônio, porque ele me dava algo a perder e me mostrava com uma clareza brutal tudo o que eu já tinha perdido. A gota d'água, o golpe que estilhaçou a barragem de resignação que eu levei 30 anos construindo, não foi uma agressão contra mim. Foi a profanação do amor mais puro que eu conhecia. O amor de avó. Minha neta Ana, filha de Lúcia, ia fazer 7 anos. Ela era uma menina doce, cheia de sonhos cor-de-rosa. E o maior de todos os seus sonhos era ter uma festa de aniversário da princesa Aurora. Ela falava disso há meses. Eu, que nunca puse dar grandes festas para meus filhos, decidi que daria esse sonho à minha neta. Transformei essa missão no meu projeto de vida secreto. Por 4 meses, eu trabalhei como nunca. Aceitei todas as encomendas de costura, dobrei a produção de doces, dormia uma média de 4 horas por noite. Cada centavo economizado era uma vitória. Eu via o vestido rodado, o bolo de andares, a alegria nos olhos da minha pequena. O dinheiro era guardado em um envelope pardo, dentro da minha Bíblia, no fundo da gaveta de roupas de cama. Eu achava que ali, naquele lugar sagrado, ele estaria a salvo, que nem mesmo o demônio do vício de Antônio ousaria tocar. 2 dias antes da festa, eu tinha a quantia exata. Senti um orgulho, uma sensação de poder que há muito não experimentava. Eu era capaz, eu podia realizar sonhos. Naquela noite, Antônio não foi para o bar. Ficou em casa, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Eu soube depois que ele devia agiotas, que estava sendo ameaçado. Ele vasculhou a casa inteira atrás de qualquer coisa de valor. Eu o observei, com o coração gelado, rezando para que ele não encontrasse meu tesouro. Mas ele encontrou. Não sei como, talvez por um desespero satânico, ele achou a Bíblia. Ele a abriu e o envelope caiu. Eu vi a cena da porta da cozinha, paralisada. Ele pegou o envelope, abriu, contou o dinheiro. Seus olhos tinham um brilho febril, doentio. Eu corri, me coloquei na frente dele. Pela primeira vez na vida, eu não senti medo.
Senti fúria. Esse dinheiro não, Antônio. É do sua neta. É da festa da Ana. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tentei pegar o envelope da mão dele e ele, pela primeira vez em muito tempo, me bateu. Não foi um empurrão, foi um tapa. Um tapa de mão aberta no meu rosto que me jogou no chão. O estalo ecoou pela casa silenciosa. Ele ficou me olhando de cima, com os olhos vidrados. Ela não precisa de festa. Ele cuspiu as palavras. E eu preciso disso mais do que ela. Ele se virou, guardou o dinheiro no bolso e saiu, batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Eu fiquei ali, no chão, com a marca dos seus dedos queimando na minha bochecha. Mas não era a dor física que me paralisava. Era a dor da alma. Ele não tinha roubado apenas o meu dinheiro. Ele tinha roubado o sonho da minha neta. Tinha cuspido no meu esforço, no meu amor. Tinha provado, de uma vez por todas, que não havia mais nada ali para ser salvo. O homem que eu amei, o pai dos meus filhos, estava morto. Em seu lugar havia apenas a casca vazia de um viciado, um egoísta capaz de roubar a alegria de uma criança para alimentar o seu próprio buraco sem fundo. Naquele chão, sentindo latejar no meu rosto, eu não chorei. Eu senti algo novo, um frio, uma calma mortal. Era a certeza de que tinha acabado. Eu não ia mais sobreviver naquela casa. Eu ia viver, e para isso eu precisava sair. A decisão que por anos fora um sussurro assustado na minha mente, agora era um grito de guerra no meu coração. E eu sabia que, desta vez, ninguém me calaria. No dia seguinte, a casa amanheceu em um silêncio fúnebre. Antônio não tinha voltado para casa. Melhor assim. A marca do tapa em meu rosto era um lembrete roxo e dolorido da minha resolução. Eu não perdi tempo. Com uma eficiência que eu mesma desconhecia, comecei a agir. A primeira ligação foi para minha filha, Lúcia. Filha, eu disse com a voz firme, a festa da Ana vai acontecer, mas preciso da sua ajuda. E preciso falar com você, com o Marcos e com o Pedro. Juntos, hoje. A urgência na minha voz a impediu de fazer perguntas. Ela apenas concordou. Reuni meus 3 filhos na casa dela naquela tarde. Eles viram o hematoma no meu rosto e o fogo nos meus olhos e, antes que eu dissesse uma palavra, eles já sabiam. Sentei-os à mesa da cozinha, o coração batendo forte, não de medo, mas de uma determinação feroz. Eu vou embora de casa, anunciei sem rodeios. Eu vou me separar do pai de vocês. Aconteceu uma coisa ontem que foi a última. Não há mais volta. E eu contei. Contei do tapa, do dinheiro roubado da festa, mas contei mais. Despejei 30 anos de silêncio sobre aquela mesa. Falei da humilhação, da solidão, do medo, do definhamento da minha alma. Falei de Heitor. Admiti, com o rosto corando, que eu sentia por ele um afeto que me lembrava que eu ainda era uma mulher viva. Eu me expus completamente, esperando o julgamento, a condenação. Eu estava preparada para que me chamassem de louca, de egoísta, de adúltera. O que recebi em troca foi a graça. Foi o amor incondicional que só os filhos podem dar. Marcos, meu filho sério e forte, quebrou. Ele chorou pela primeira vez na minha frente desde que era um menino. Ele segurou minhas mãos e disse: Mãe, nos perdoe. Perdoe por termos assistido a isso por tanto tempo sem fazer nada. A gente era só criança e depois a gente não sabia como ajudar. A senhora não está se separando dele. A senhora está se libertando e nós vamos estar com a senhora a cada passo do caminho. Lúcia, entre lágrimas, me abraçou forte.
A senhora vai morar comigo, mãe, até a gente arrumar um lugar só seu. Acabou o sofrimento. E Pedro, meu filho raivoso, tinha um olhar sombrio. Ele nunca mais vai tocar na senhora, eu juro. O alívio que me inundou foi tão avassalador que minhas pernas fraquejaram. O apoio deles era a única permissão que eu precisava. O mundo poderia me apedrejar, mas se meus filhos estivessem ao meu lado, eu poderia enfrentar qualquer coisa. Naquela mesma tarde, orquestramos a minha fuga. Enquanto Lúcia e eu arrumávamos minhas malas com roupas e objetos pessoais, Marcos e Pedro foram ao banco e abriram uma conta em meu nome, juntaram o dinheiro que tinham e fizeram um depósito inicial para que eu tivesse um começo. Eles cuidaram de tudo. Eles se tornaram meus pais, meus protetores. Quando voltei para casa para pegar a última mala, Antônio estava lá. Ele me viu com as malas na porta e, pela primeira vez, viu pânico em seus olhos. A arrogância deu lugar a um medo infantil. Helena, o que é isso? Você não pode fazer isso? Aonde você vai? Você é minha mulher. Eu parei na porta e o olhei. Sem ódio, sem amor, apenas com uma distância fria. Não, Antônio, eu fui sua mulher. Hoje eu sou apenas a Helena. E a Helena está indo embora para tentar ser feliz. Adeus. Ele tentou argumentar, prometeu mudar, chorou, mas as palavras dele eram como chuva em um telhado que já havia desabado. Não havia mais nada para molhar. Eu virei as costas e caminhei em direção ao carro onde meus filhos me esperavam. Cada passo era mais leve que o anterior. Quando a porta do carro bateu, eu senti o som da minha cela se abrindo. E quando o carro se afastou daquela rua, eu não olhei para trás. Eu olhei para frente, para o céu azul e respirei fundo. Era o ar da liberdade e tinha o cheiro da esperança. Os meses seguintes foram uma mistura vertiginosa de terror e euforia. Viver na casa da minha filha foi um bálsamo, mas eu sabia que precisava do meu próprio espaço para me curar de verdade. Com a ajuda financeira dos meus filhos e com o dinheiro que comecei a ganhar vendendo meus doces e salgados em uma escala muito maior, consegui alugar um pequeno apartamento. Era simples, minúsculo, mas era meu. Cada objeto que eu comprava, cada conta que eu pagava com meu próprio dinheiro, era uma declaração de independência. Pela primeira vez na vida, eu era a chefe da minha própria casa, a dona do meu próprio destino. O divórcio foi um processo doloroso, cheio de acusações e mentiras por parte de Antônio, mas meus filhos contrataram um bom advogado e eu saí com o que era meu por direito. E Heitor? Ele foi a personificação da paciência e do respeito. Quando soube que eu tinha saído de casa, ele não se aproximou imediatamente como um pretendente. Ele se aproximou como um amigo. Ele me ajudava com pequenas coisas. Consertava uma torneira que pingava, me levava de carro para fazer compras maiores. Ele me ouvia. Por horas a fio, ele me ouvia desabafar as dores de 30 anos. Ele nunca me julgou. Nunca me apressou. Ele me deu o tempo e o espaço que eu precisava para me reencontrar, para lamber minhas feridas, para aprender a gostar da minha própria companhia. Ele esperou que a Helena, a mulher, surgisse das cinzas da esposa mártir. E quando ela ressurgiu, ele estava lá para recebê-la. Nosso primeiro beijo aconteceu na praia, meses depois de eu ter me mudado. Estávamos sentados na areia, vendo o pôr do sol. Eu contei a ele um sonho bobo que sempre tive, de aprender a nadar. Ele riu e disse: "Nunca é tarde, Helena. Eu posso te ensinar." Naquele momento, ele se virou para mim e o olhar dele continha um universo de carinho e admiração. Ele tocou meu rosto, o mesmo rosto que meses antes fora marcado pela violência, e o tocou com uma reverência que me fez sentir a mulher mais preciosa do mundo. O beijo foi suave, terno, e nele eu senti o gosto da promessa de uma vida nova.
Namorar aos 50 anos, depois de tudo que passei, foi como aprender a andar de novo. Foi reaprender a confiar, a me entregar, a rir sem medo. Foi descobrir que o amor não precisava ser um campo de batalha, mas podia ser um porto seguro. Hoje, 22 anos depois daquele beijo, estou aqui. Eu e Heitor construímos a nossa casa de frente para o mar, exatamente como ele prometeu. Eu aprendi a nadar, aprendi a dirigir, aprendi a mexer na internet para poder contar minha história a vocês. Meu negócio de doces, Delícias da Lena, se tornou conhecido na região. Meus filhos se tornaram adultos incríveis e meus netos cresceram conhecendo uma avó feliz, vibrante, que dança forró na sala e dá gargalhadas altas. Antônio? Soube que ele continuou sua espiral de autodestruição por alguns anos e faleceu há quase uma década de problemas decorrentes do alcoolismo. Não senti alegria nem tristeza, apenas o reconhecimento silencioso de um fim de ciclo. Eu olho para as minhas mãos, hoje manchadas pela idade, e não vejo mais a mulher fraca que se encolhia de medo. Vejo as mãos que trabalharam, que criaram filhos, que fizeram doces, que plantaram flores e que finalmente tiveram a coragem de abrir a porta da própria gaiola. A vida não me deu um conto de fadas. Ela me deu uma guerra, mas eu sobrevivi. E a paz que encontrei do outro lado vale cada cicatriz que carrego. Se você que me ouve está em sua própria guerra, saiba disto. Dentro de você existe uma força que você nem imagina. Encontre-a, lute, porque do outro lado do medo, meu bem, existe uma vida inteira esperando para ser vivida, e ela é mais bonita do que qualquer sonho que você já ousou sonhar. Eu sou a prova disso, a prova viva e feliz.